E aí agora a gente vai ouvir um pouquinho da história da Isis. Diga aí, Isis, fala um pouquinho aí da sua história antes e depois do Senhor Jesus na sua vida. Nossa! É para não se perder, né? Abra o áudio, de preferência. Abra o áudio. Abra o áudio, de preferência, né? A gente espera, a gente tem paciência. Eu pensei em como começar esse testemunho. E eu achei, para vocês poderem entender do começo, claro. Minha avó era uma... Acho que tem um nome para isso, um antropóloga, sei lá. Uma pessoa que já andou por todas as religiões. Minha avó já foi do candomblé, minha avó já foi católica, já foi meio espírita e morreu com Cristo, graças a Deus. Mas eu lembro, pequenininha, minha avó dando caruru, eu ficava super chateada. Super chateada porque ela não me deixava comer lá com os meninos, era meu sonho. Coisa de criança. Mas ela sempre foi uma pessoa extremamente religiosa e sempre passou para mim a necessidade de estar conectado com Deus. Confesso que eu ia muito a contragosto com ela para a igreja. O pai não fazia eu ir. Vá, acompanhe sua avó, acompanhe sua avó. E eu ia muito a contragosto. Então, não aproveitei 100% aquele momento. A gente morou aqui em Portão, também a gente foi na Universal. Ela me dava o dinheiro para dar o dízimo, eu comprava queimado. Mas foi importante, porque ela sempre me mostrou o caminho. Nunca... eu sempre soube o caminho. E foi importante quando, na minha vida adulta, que eu estava passando por um momento de extremo estresse no trabalho. Que era realmente um trabalho que eu gostava, era algo que eu amava. Mas, por situações, clientes... E também acho que eu que não estava bem. E eu chorava antes de ir para o trabalho, porque eu precisava do trabalho, eu gostava, mas eu imaginava e vivia esperando as férias. Mas eu acho que é um problema muito da minha geração, que estuda, trabalha e quer tudo, quer casa, quer família, e quer estudar e quer prosperar. E fora as cobranças do mundo, que a gente é cobrado a vencer, a ser sempre o campeão. E nesse momento de angústia, eu sabia o caminho, eu frequentava esporadicamente todo domingo, né? Domingueira. Crente domingueira. A Internacional da Graça, da Sexta do Povo. Gostava do meu pastor, gostava do jeito que ele tratava, né? As suas ovelhas, mas não tinha muita doutrina, não tinha muita orientação. Ficava meio perdido ali no meio das ovelhas. Mas uma mudança de pastor, meu pastor tinha saído, e eu cheguei nesse domingo extremamente destruída emocionalmente, querendo mudança, cansada realmente de sofrer. Chega um momento da vida da gente que a gente cansa de todo esse peso emocional. E eu tive uma experiência que eu não sei lhe dizer bem o que foi, mas ele colocou lá na hora da busca um copinho com água, um pinguinho de água, uma gotinha de óleo. E eu meio cética, vou participar. E tomei aquilo, e realmente ele disse que você teria uma paz que ninguém ia tirar de você. E eu tive essa experiência. Essa é uma das muitas, mas é a mais recente que me trouxe até aqui. Esse é o começo. Tive essa experiência e vi que provei mais de Deus. Provei que ali eu poderia encontrar alívio, solução para os problemas, para força. Eu provei um pouco do Espírito Santo. Eu acredito que tenha sido isso.
Não acredito que ia ser batizada naquele momento, mas algo aconteceu comigo. E eu decidi, não, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero mais disso. Eu quero ter essa paz para sempre. E realmente passou tudo, tudo. Continuei tendo problemas, mas eu tinha equilíbrio. Tem uma palavra que a gente diz, domínio próprio. Eu tinha domínio próprio. E foi maravilhoso, e eu queria manter aquilo. Eu lembro que no final de ano a gente foi para um evento do trabalho, os amigos, e eu disse, não, eu vou para a igreja no domingo, eu vou levar meu dízimo. Eu sempre fui dizimista, porque eu sempre vi diferença, sabe? Um mês, muita dificuldade, você trabalhar e você não vê seu dinheiro, e eu dizimar, e no outro mês ser maravilhoso, incrível. Mas dizimava errado, porque eu não sabia, acho que Deus entendia, porque eu não sabia como fazer certo. Mas eu tinha isso comigo que vinha de minha avó. Aí sim, aí eu botei na minha cabeça, eu vou levar meu dízimo, eu vou para a igreja domingo. Mas aí a festa se prolongou no sábado, e aí a gente só veio voltar às 5 horas da manhã, mas eu não dei ousadia o diabo, não vou dar ousadia. Virada, tomei banho, peguei meu filho, a gente foi para a igreja, dormi mais do que outra coisa no culto, mas não deu ousadia o diabo. E eu acredito que Deus viu que realmente eu queria um relacionamento com ele. E não sabia como tê-lo. Até porque eu estava meio perdida ali, naquelas ovelhas. Meu pastor tinha ido embora. Já estava meio #chateado. E sim, aí minha vida deu um 360. Meu marido virou minha cabeça. Eu acabei saindo de casa, fui para casa da minha mãe. Mas plena, sabe? Tudo acontecendo, a vida dando 360, mas plena. E super tranquila, uma tranquilidade que eu realmente nunca tinha experimentado. E ainda acreditando que era fruto daquela experiência. E as coisas foram conduzidas. Eu estava com um problema na vesícula, sentia umas dores horríveis, que eu não sabia o que era. Eu achava que era estômago, tomava um remédio para estômago, eu não lembro o nome, e me acabava nesse remédio e sempre tendo crise, sofrendo, de me jogar no chão. E aí eu comecei lá na casa de minha mãe, né, quando eu estava separada, comecei a frequentar a igreja da pastora Andréia. Também ainda meio perdidinha, mas ela realmente me abraçou e participei de alguns cultos e fui curada, tenho certeza, que fui curada da vesícula lá, numa igrejinha, sabe, pequenininha, de parede de reboco. Mas ainda estava perdida, porque eu comecei a morar na que era Deus, que era longe, e aí a igreja fechou, e eu fiquei perdida, mas com a real certeza, tinha aceitado Jesus, e era aquilo que eu queria para minha vida, só não sabia realmente como começar esse relacionamento. E aí eu saí de casa, estava na minha casa, meu marido voltou, eu comecei a morar aqui em Portão, não quis mais morar em Lauro de Freitas. Aí, mas estava ainda a vida se refazer, ainda a vida destruída. Aí eu saí na porta, estava o povo da evangelização de Vilas, eu sou fruto da evangelização de Vilas, não, de Vilas. Numa pracinha aqui em Portão, me chamaram para oração, e eu fui. Aí Lília falou, vai chamar seu marido. E ele não queria ir, mas ele veio, e ela deu uma palavra, que eu não me lembro, orou, e disse que ia buscar a gente. E eu vi ali também um cuidar de Deus para comigo, de responder as minhas orações, de responder o meu desejo de ter um relacionamento com Ele, que eu não sabia como ter, mas que o Espírito Santo ia me conduzir de alguma forma até esse momento que eu estou hoje. E ela me levou algumas vezes porque eu não tinha forças para ir sozinha. Eu sinto hoje que eu realmente não tinha. Se fosse para ir só, dificilmente a gente iria. E chega um momento que eu estava forte, estava fortalecida, a vida melhorou.
melhorou, realmente deu outro 360, mas para melhor. Meu marido voltou extremamente modificado. Ele fumava, acho que desde os 14 anos. A gente sabe que o vício é difícil. Largou o cigarro, bebe muito pouco, esporadicamente. E eu realmente não implico. Porque eu sei que é um trabalho de Deus, não é comigo. Não precisa eu estar me estressando. Até porque eu não sou uma pessoa eu pago para não ter dor de cabeça, não ter estresse. Mas melhorou realmente tudo. E eu comecei a ter um relacionamento com Deus. Me batizei com muita certeza, porque era isso que eu queria. Desde do pastor Guanabara, na Internacional da Graça, já tinha essa vontade. E ele ia marcar, mas não deu certo. E quando me ofereceram o batismo, eu estava muito, muito certa do que eu queria. E foi algo realmente natural. Quando eu comecei a congregar na Universal, foi tudo muito natural. E tive esse cuidado da obreira Lília, que eu não tinha na minha cabeça o que era obreira, sabe? Achava até muito estranho. E ainda não sei. A relação, sei lá, eu não entendo muito essa unção. Mas é algo que a gente vai aprendendo. Eu era, não sou mais, mas era uma pessoa com muitas certezas, com muitos achismos, muitos conceitos, muitas teses. E ao ler a Bíblia, a gente está nesse estudo, vem quebrando esses achismos, essas teorias, e a gente vem conhecendo a verdade, percebe que a gente sabe muito, mas não sabe nada, que às vezes que a gente aprende no meio acadêmico não é suficiente. A Bíblia, ela vem para mim como um manual de como viver bem, como desenvolver esse relacionamento com Deus e como ganhar a minha salvação, que é o que me parece não, é o grande objetivo de tudo isso. Eu estava ouvindo a música hoje que aqui diz assim, que vai valer a pena, vai valer a pena. A gente vive a fé para esse grande, essa grande esperança, esse grande presente que é a salvação, de passar essas lutas aqui na Terra e viver no reino de Deus. E esse é o meu grande objetivo, meu grande desejo de garantir a minha salvação e da minha casa e da minha família. E não digo medo, mas o meu grande cuidado é de não cair, porque eu vejo exemplos, eu sempre aprendi muito com exemplos, e eu vejo exemplos de pessoas e fico observando o porquê que elas caíram, qual foi o comportamento que foi que levaram essas pessoas a cair. E o meu cuidado é justamente esse, não repetir os erros, não sujar o meu coração, não ver a igreja com maus olhos, o irmão, as outras pessoas, preferindo até fechar o olho do que ver e julgar e acabar me perdendo nesse caminho. E estou aprendendo, estou no processo. Acredito que vou morrer e não vou aprender tudo de Deus, mas a gente tenta. É isso. Eu nem precisei ler. Muito bom, Isis, beleza. Então é isso aí, pessoal. Hoje a gente ficou sabendo um pouquinho mais da história de Isis. E vamos voltar aqui o texto. Deus é bom demais, né? Vamos voltar o texto aqui. Gênesis 9. A gente tinha parado no verso 19. Vamos dar continuidade a partir do verso 20. E Noé começou a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Isso aqui nos lembra Adão, né? O objetivo de Adão foi o quê? Cuidar da terra, quer dizer, a missão que Deus deu para ele, né, quando entrou no jardim, vai lá e cuida desse jardim, né?
cuida da terra, a gente vai ver uma nova humanidade sendo formada e o envolvimento com a terra, né, sendo perpetuado, a importância que tem a terra, até porque tudo vem da terra, né, pessoal? O alimento vem da terra, se a gente pensar até num animal que a gente vai comer uma carne, ainda assim ele se alimentou do que veio da terra, é a base da alimentação de todo ser vivo. E bebeu do vinho e embebedou-se. Bom, se ele acabou de sair, acabou não, né? Saiu da arca, plantou uma vinha e se embebedou do vinho que ele fez, então a gente vai ter já um lapso de tempo aí, tá? Segundo quem entende aí de cultura de vinhas, leva em média 2 anos para uma vinha começar a produzir. Bom, então ela começou a produzir, ele ainda teve que fabricar o vinho e tudo mais, então a gente tem no mínimo aí um espaço de tempo de 2 anos entre o fim do dilúvio, né, a descida da arca ali, naquele lugar que a gente viu lá no Monte Ararat, a abertura da arca, e esse momento que a gente está vendo aqui. E bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. Aqui em outra versão, a gente tem, ele ficou desnudo no meio da sua tenda. E aí, quando a gente vê desnudo e descobriu-se, a gente vai pensar logo, sim, ele ficou nu, né? Então, o corpo dele estava despido, sem vestes. Ok. E viu Cão, ou Cã, depende da versão, o pai de Canaã, a nudez do seu filho, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Não sei se para vocês isso foi intrigante, mas para mim é intrigante ele falar aqui Cão, pai de Canaã. Qual a necessidade dele falar aqui Canaã nesse momento? Sendo que Cão, ele não foi pai só de Canaã, ele teve outros filhos, a gente vai ver aí no próximo capítulo, ele teve outros filhos, mas por que ele vem aqui e fala pai de Canaã? E Canaã nem era o primogênito, para dizer assim, opa, é Canaã, né? Pode falar aí, Adriana. Será que é porque deu origem à cidade de Canaã? A cidade de Canaã. Ele deu Beleza, ênfase a isso? tranquilo, mas por que dar ênfase a isso nesse momento? Isso não perturba um pouquinho vocês, não? Né? Por que ele fala isso? Por que não dizer só Cão? Por que fala Cão, pai de Canaã? Vamos para frente. E viu Cão, pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber aos irmãos do lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre os ombros, sobre ambos os seus ombros, né? Então, os dois se cobriram com a capa, e indo virados para trás, né? Então, de costas, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E aqui a gente vai imediatamente pensar nessa questão do respeito, né, para com os pais. A gente comentou previamente, antes da gente começar aqui o nosso estudo, e sem sombra de dúvidas, o respeito para com o pai é desde que existe pai e filho. Não existem mandamentos ainda, a gente já viu isso. Não existem mandamentos, mas existe a lei intuitiva de você respeitar alguém que é superior a você, que é mais velho que você, do qual você depende, e por aí vai. Então, sim, com certeza, eles tinham esse senso de respeito para com o pai, para com Noé. Vamos adiante. E despertou Noé do seu vinho, né, da sua embriaguez, e soube o que o seu filho menor lhe fizera.
e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E aqui a gente para um pouquinho e vamos começar a buscar do texto algo que realmente justifique tamanha maldição. E se a gente for pensar, como logo no início eu falei, poxa, se vocês aí que são mães, né? Seu filho, porventura, te visse desnuda, seria motivo para você amaldiçoar o filho do seu filho? E uma maldição tal que mais para frente o próprio Deus vai determinar, vai falar com o povo de Israel, mate todos eles, elimine todos eles, para que vocês não se corrompam com ele. Né? Justificaria que raiva da zorra é essa, só porque o rapaz viu a nudez do pai? Não me parece algo tão sensato. Né? Talvez dar uns esbregue, né? Dar uns 2 tapas no pé de orelha do moleque, mas, diga-se passagem, não deveria ser moleque, já deveria ser, né, um homem. Mas como assim se justifica esse mal ter acontecido? Né, essa maldição ter acontecido. Não me parece plausível. Só porque ele viu a nudez. Então, o que a gente vai ver, explorando a própria Bíblia, a gente vai ter o seguinte, abre aí em Levítico, capítulo 20. Levítico, capítulo 20, no verso 11. Todo mundo aí? E a gente vai ter o seguinte, pessoal. Qual capítulo? 11, capítulo 20, Levítico 20, verso 11. A gente vai ter o seguinte, ó. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai, o que está escrito? Descobriu a nudez do seu pai. Ambos certamente serão postos à morte, o seu sangue será sobre eles. Nesse texto, e tem outros textos, eu parei nesse porque esse eu achei mais interessante. Mas tem outros textos que levam a ideia de nudez, ver a nudez, né, como um relacionamento sexual. E se a gente começar a pensar, opa, esse rapaz viu a nudez do Noé, e se a gente entender que a nudez no Noé foi um ato sexual, ou com a esposa do Noé, ou com o próprio Noé, aí já faz mais sentido o tamanho dessa maldição, o tamanho dessa ira e o desejo de que Deus, no futuro, viesse esperar que esse povo fosse exterminado. Pode falar aí, Adriana. Não entendi, Lília, repita. Ficou confuso. Tá, vou repetir. O texto aqui em Levítico fala que nudez é o quê? Ver a nudez da pessoa. Ou vocês acham que aqui ele está falando que é só ver a nudez mesmo? Ele está falando do ato sexual, pessoal. Levítico 20. Não está falando de ver a pessoa nua. Ele está falando do ato sexual. Entendeu? Então, quando a gente vai perceber isso, tem outros textos, eu estou falando, tem outros textos na Bíblia, em Deuteronômio e tal, mas eu achei esse texto aqui mais interessante, porque eu acho que fica mais claro, tá? Como é que ele fala? E o homem que se deitar com a mulher de seu pai, se deitar com a mulher, o quê? Ato sexual. O homem que se deitar com a mulher de seu pai, descobriu o quê? A nudez do seu pai. O que a gente está vendo aqui em Noé? Que ele viu a nudez do pai. Beleza? Então, é nesse sentido que eu estou falando. Se a gente começar a perceber que o texto em Gênesis
ele está ventilando a possibilidade de Cão ter cometido um ato sexual com o pai, homossexualismo, ou mesmo não ter cometido o ato, mas ter tido desejo e ter falado para os irmãos, que aqui ele não aparece, o texto não aparece necessariamente, né, que ele teve o ato. A gente vai ver aqui, ó, aquele que, né, voltando aí em Levítico, aquele que se deitar com a mulher de seu pai, descobriu a nudez. Descobriu a nudez, né? Percebeu a nudez, viu a nudez, né? Observou a nudez, aí vocês usam o que vocês quiserem. Mas, enfim, a gente está se referindo aí ao ato sexual. E aí o que eu fiquei aqui pensando, porque não é de agora que eu fico tentando entender, porque só ver a nudez do rapaz, né? Ver a nudez do pai, seria um motivo para ele ser amaldiçoado, ou melhor, o seu filho ser amaldiçoado para o resto da vida. Não faz muito sentido isso. Não faz muito sentido. Mas o que faz, já partindo desse texto de Levítico, já me faz mais sentido. Pô, teve alguma coisa muito errada que aconteceu aqui, que o Espírito Santo não fez questão de revelar, tá? Mas teve alguma coisa muito errada aqui que aconteceu. E não me parece que foi só a pessoa estar nua. Tá? Então, ó, vamos voltar lá ao texto. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai. E citar Canaã aqui já é também estranho. Não tem necessidade dele citar Canaã. Por que ele não amaldiçoou os outros filhos de Cão? Ou por que não amaldiçoar todos os filhos de Cão? Por que só Canaã? Né? Então, viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai. Fê-lo saber aos seus irmãos. Viu a nudez. Como assim viu a nudez? Ele teve desejo por ter visto a nudez, comentou para o pai. Ele, de fato, praticou o ato com o pai? Ou, vamos mais adiante, então tomaram sem Jafé uma capa, né? Ouviram a história, ficaram descabriados, pegaram a capa, se cobriram com a capa, foram de costas, cobriram lá o pai e pronto, deixou lá. Beleza. Aí a gente vem. E despertou Noé do seu vinho e soube o que o seu filho menor lhe fizera. E disse, maldito seja Canaã. Bom, se foi Cão que fez o que fez, por que Canaã ser amaldiçoado? Aí a gente pode pensar que, em princípio, Cão não poderia ser amaldiçoado porque ele já tinha sido abençoado no início desse capítulo. No início desse capítulo, Deus abençoa Noé e seus filhos. E quando ele abençoa, ele não pode mais amaldiçoar. Pô, então vamos amaldiçoar outro filho. Mas por que Canaã? Por que não os outros? Fala aí, Paloma. Olha, eu tinha lido na meditação, só que eu não conseguia acreditar. Eu pensei que era coisa que o pessoal tinha colocado assim, mas que era loucura. Mas agora a senhora falando, eu li que possivelmente a maldição ela se instalou por cima de Canaã, porque Canaã possivelmente poderia ser o fruto de como se fosse um incesto entre Cã e a esposa de Noé, né? A mãe, e que por isso a maldição, ele cita Canaã na maldição. Eu não tinha acreditado muito quando eu li isso, não, mas agora talvez até, né, faz sentido. Tem que acontecer uma aberração, gente, para vir uma maldição dessa. Pelo menos na minha cabeça não entra. Uma coisa. Eu tinha mega temor pelo meu pai, velho. Eu respeitava muito meu pai. E Paião, ele era muito cheio de pudor. Sabe? Ele ficar nu na frente dos filhos, ficar de cueca na frente dos filhos, isso era inimaginável. Só que lá no apartamento, onde a gente morava, lá na Pituba, tinha o quarto do casal e tinha um quarto que era onde ficava a televisão maior, né? Tinha outra pequenininha que ficava na cozinha, a televisão maior ficava nesse quarto, que a gente chamava de biblioteca, porque tinha um estante também de livros de meu pai. E aí,
tinha um sofá e eu, pequenininha, fiquei sentada numas almofadas atrás desse sofá, de frente para a TV, de forma tal que quem entrasse no quarto, nesse quarto, não me perceberia com facilidade, a não ser que chegasse até o final do quarto, porque tinha a porta aqui, tinha o sofá e eu estava aqui atrás. Não que eu quisesse me esconder, mas é porque ali era confortávelzinho, porque tinha as almofadinhas. Então, pequenininha, fiquei ali escondida. Quem entra no quarto? Painho. De quê? De toalha. Velho, eu me gelei. Eu falei, eu tenho que sair desse quarto. Como é que eu vou fazer? Não vou fazer, né? Só tinha uma porta, meu pai estava perto da porta. O que que eu fiz? Quietinha, do jeito que eu estava, quietinha, fiquei. Televisão ligada e eu lá parada. Óbvio, pai tirou a roupa, a toalha, e ele foi se trocar. Ele foi se trocar nesse quarto, não sei nem por que, cargas d'água, porque não era o guarda-roupa lá, não sei. Mas ele foi para lá. E eu vi a nudez do meu pai e fiquei chocada. Eu era uma criança, fiquei estarrecida. Nunca vi isso. O máximo que eu tinha visto era meu irmãozinho, e era menorzinho do que eu até. Enfim, quando meu pai chegou, terminou de se vestir, ele foi desligar a televisão. Nisso que ele foi desligar a televisão, ele ficou de frente para mim, ele me viu, ele, você tá aí? Eu falei, tô. Vou falar o quê, né? Tô. E fiquei lá quietinha. Eu acredito que ele deve ter ficado mega sem graça, não tocou no assunto, saiu, e eu até hoje também não tinha tocado no assunto nunca com ninguém, falando aqui com vocês. Mas imagina se isso fosse motivo para ele me amaldiçoar a minha geração. Não faz sentido, pessoal. Alguma coisa bem desgraçada aconteceu aqui nesse texto, nesse momento, entendeu? Para fazer com que Noé tomasse essa atitude cheio de raiva, cheio de ira. E com certeza não foi o fato dele ter estado despido. A primeira coisa que eu pensaria, o mais normal que eu pensaria, é sim, de fato, a mulher de Noé ter sido abusada, ter sido usada. E necessariamente não por Cã, mas sim por Canaã. Canaã, ele vai ser o filho mais novo de Cã. E era comum nesse tempo os avós, né, chamarem os netos de filhos, né? E a gente vai ver que várias passagens na Bíblia falam, não era filho de Davi, Jesus filho de Davi, né? Por quê? Porque é da geração de Davi, não necessariamente é filho direto de Davi, tá certo? Então, mas vai ter essa questão de ter esse cuidado de falar, não, Davi é meu pai, mas necessariamente não era o pai, ele era neto, era bisneto de Davi, não era necessariamente o filho. Estão entendendo? Então, nesse momento, o texto pode estar se referindo ao filho mais novo, né, no versículo 24, ó, despertou Noé do seu vinho e soube o que o seu filho menor lhe fizera. E o seu filho menor pode sim ser o Canaã, que era o filho mais novo de Cão. E por isso ele está sendo amaldiçoado. Bom, eu acabei de falar com vocês que... Ok, Maiana. Eu acabei de falar aqui com vocês que Noé plantou uma vinha e essa vinha leva pelo menos 2 anos para produzir uvas suficientes para que ele possa produzir vinho. Bom, 2 anos não faz sentido que ele venha ter um filho e esse filho venha fazer esse tipo de coisa, não. Então, o que posso imaginar é que houve um intervalo de tempo um pouco maior, 15, 20 anos, e esse neto, ele sim, ter feito alguma coisa, ou abusado de Canaã, ou desejado Canaã, ou Noé, entendeu? Abusado Noé, ou desejado Noé, ou abusado da própria esposa, que seria a avó dele, da esposa de Noé. E quando Noé toma conhecimento disso, aí ele fica irado. Quem descobre a história é Cão. Por quê? Porque é o pai. E por isso fala Cão, pai de Canaã. Cão, pai de Canaã. Não faz sentido dizer aqui no texto pai de Canaã. Sim. Qual o problema de Canaã? Será que Canaã então estava na cena? Será que Canaã estava relacionado ao fato?
O texto não é expressamente claro, pessoal. O que eu estou ventilando com vocês são hipóteses, mas hipóteses extremamente plausíveis, tá? Só dizer a nudez, eu acho que fica muito pouco. E como a gente vai ver em Levítico, em outras passagens da própria Bíblia, ver a nudez tem uma conotação realmente sexual, não é tão simplesmente ver o templo do Espírito Santo pelado, tem uma conotação sexual, houve algo mais que deixou Noé extremamente revoltado. E esse revoltado provavelmente não foi necessariamente Cão quem praticou. Potencialmente foi o próprio Canaã, que era o filho mais novo, tá, de Cã. Pode falar aí, Martiane. O pensamento que eu tenho é porque a gente vê na Bíblia que o critério de Deus, ele é muito diferente do nosso, né? E a gente percebe na história de Jacó e Esaú, se a gente for parar para analisar, só fazendo uma ligação, né? Parece algo muito bobo, né? Tipo, teve aquela coisa da primogenitura, de que Jacó pediu, Esaú foi lá e deu, e de repente ele tomou a bênção do pai. E depois teve que fugir, né? Porque Esaú foi querer matar ele. E depois teve aquela história toda, né? Que Esaú chorou pela bênção que o pai não tinha mais para dar. Só que, se a gente for ver, Deus, eu creio que ele faz uma aproximação, uma ligação muito forte, isso de pai e filho. Né? É algo muito forte que ele assimila essa relação que ele quer ter com um ser humano, né? De pai e filho. Se a gente for olhar, eu penso, né, que Isaac, ele podia sim ter abençoado, com a palavra dele, ter abençoado Esaú da mesma forma que ele abençoou Jacó, por que não? Só que existia um critério, né, que a bênção da primogenitura era só para aquele. Então eu vejo que esse ato de Cão ter visto, né, a nudez de Noé, pesou muito para Deus, porque Noé, a gente vê que Deus, ele considera Noé como justo. Então a gente vê que a justiça de Noé, digamos assim, não era uma coisa assim comum, entendeu? Era algo de Deus que estava dentro dele já, né? Enraizado dentro dele. Então, aquela forma de ele ver a nudez do pai, eu não sei o que é exatamente o que aconteceu, mas eu também ligo muito isso com relação à questão sexual, né? Porque não foi só apenas ver nesse olhar, que deve ter sim surgido algum desejo, alguma coisa, não sei, né? Dar detalhes, mas foi motivo para essa maldição vir exatamente pela proximidade que Deus faz, né, da ligação do respeito, da relação de pai e filho, e que ele quer ter com a gente, né, com cada ser humano, né, essa proximidade de pai e filho. E vale a pena a gente pensar nisso, nessas questões, porque é exatamente essa relação que Deus quer ter com a gente, né, de pai e filho, e tem coisas que para a gente é algo assim comum, mas para Deus não, no critério de Deus é algo bem mais profundo, é algo bem diferente do que o nosso pensamento é capaz de imaginar. Essa meu pensamento sobre isso. Perfeito, espiritualizando o contexto, né? A nossa relação, o respeito que a gente tem para com nossos pais, que inclusive isso vai virar mandamento, né? Vai estar lá nos 10 mandamentos, é o 4º mandamento. Honrar pai e mãe. Isso já pré-existe, a gente está vendo aqui no texto, pré-existe a necessidade desse respeito, seja o que tenha acontecido, que foi algo grave, o que aconteceu. Uma coisa aqui. Mas, deixa eu só concluir, dona questão. Maria, deixa eu só concluir um pouquinho. Mas, assim como a gente deve ter esse respeito para com nossos pais, sim, também devemos ter esse respeito para com Deus, assim como Martiane falou,
tá? Que nada é bobagem. Mas isso aqui, velho, não foi bobagem, não. O que aconteceu foi algo realmente sério. É dureza você virar para alguém e falar, seja maldito, maldito, entendeu? Pô, tem umas palavras que a gente fala assim, brincando, zoando as pessoas, mas falar maldito, pesa até de falar de brincadeira. Imagina você falar isso para um filho. Não, não foi só porque ele viu a nudez. Pode falar aí, dona Maria. Não, é que aqui no capítulo 10, no versículo 19, ele fala, e foi o termo de cananeus, desde Sidom, indo para Gerá até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Admá, Zeboim até Lasa. Ou seja, é justamente essas cidades, esses lugares que nós estamos até vendo na novela e tem passagem pela Bíblia mostrando que nela havia muito pecado sexual. Até hoje, as pessoas que praticam o homossexualismo são chamadas de sodomitas. Exatamente. Então, eu acho que talvez essa sua Linha de pensamento interpretação possa estar correta. É. E aí a gente vai perceber, né? Maldito Agora, o texto é falho, porque ele fala que foi Cão que avisou os irmãos. E, de repente, a maldição cai em Canaã. Porque quando Noé desperta, ele fica sabendo que seu filho menor fizera, que é Canaã, porque é o neto. Né? Um dos seus filhos é o mais novo de Cão, tal. Talvez seja nessa época ele seja o neto mais novo. Presta atenção. O texto e ele chega à conclusão de que amaldiçoa Canaã. Por que a maldição não cai sobre Cã, e sim sobre Canaã? Então, quem fez alguma coisa errada, muito errada, foi Canaã. Agora, só que aí o texto não diz. O texto em si não é falho, né? Ele se complementa. Se a gente for ver em outras passagens da Bíblia, que a gente ainda não tem total conhecimento da Bíblia, né? Sejamos sinceras. Com o passar dos estudos, a gente vai ampliando o nosso entendimento, vamos fazendo conexões, ligações, e aí a gente vai até ficando mais sábias, né? Mas aqui, se a gente for olhar em outras partes da Bíblia, e a gente vai acabar descobrindo, vamos ver mais detalhes sobre esse assunto. O texto não é falho, o texto simplesmente não é escrito da forma que a gente assimilaria com mais facilidade. Então, a gente vai ver aqui que ele está falando da nudez do pai, e a gente vai entender um pouco mais sobre a nudez nesse capítulo, né, nesse versículo de Levítico que eu mostrei. E tem outros também, pessoal, só não trouxe porque são um pouco repetitivos, eu achei desnecessário. E esse daqui fala da mãe, né, que eu acho muito mais interessante acreditar que houve algo com a mãe de Noé, com a esposa de Noé, do que necessariamente com Noé, né? Mas pode ter havido também, como Noé estava embriagado, né? Ele com certeza dormiu, tanto que fala que e despertou Noé do seu vinho, estava embriagado, ressaqueado, dormiu. Quando acorda, recebe a notícia. Bom, começo do texto, a gente vai lá, no 22, né? Cão, pai de Canaã. Cão contou, mas é possível que Cão estava lá procurando o filho, né? Meu filho, cadê você? Vai lá na tenda, acaba descobrindo Canaã fazendo alguma coisa. Né? Então, Cão chega, fala para os irmãos. Os irmãos têm aquela atitude de cobrir a nudez de Noé. Não sei se tão somente cobrir Noé, cobrir a esposa, né? Tá. Fica realmente no imaginário da gente. Então, quando ele desperta, ele sabe o que seu filho menor lhe fizera e ele vai falar de Canaã mais uma vez. Não vai falar de Cão. Né? Então, e ainda que a gente pensasse, bom, ele não pode amaldiçoar quem ele é abençoado. Mas por que vai amaldiçoar Canaã? Por que não amaldiçoou lá Cuxi, Put, Misraim? Por que não amaldiçoou outro? Por que logo o rapazinho aqui? Que, coincidentemente, é o filho mais novo de Cão. Então, talvez não seja coincidentemente. Né? Então, a Bíblia obriga a gente a pensar. Então, provavelmente, Canaã, quem fez algo de errado, Cão foi o primeiro a tomar conhecimento, não tomou nenhuma atitude, talvez até porque ele estivesse nervoso, poxa, o que eu faço agora? Né? Em vez de ir lá e cobrir logo o pai, né? Cobrir a nudez, seja lá o que fosse necessariamente, né? Vou falar com meus irmãos. Os irmãos não têm outra coisa a fazer, olha, vamos cobrir, depois a gente fala com o pai, e aí
ele toma a decisão, né? Ele é o patriarca, tá certo? Bom, fala aí, Martiane. É porque eu lembrei aqui de um episódio e eu lembrei de uma frase, né? Porque, querendo ou não, ele mexeu com o homem de Deus. Noé era um homem de Deus. E eu lembrei daquele episódio que fala de Eliseu, né? Que vem aqueles meninos todos e fala, calvo, calvo, calvo. Ele vai lá e amaldiçoa. E a gente pensa assim, poxa, parece algo bobo, né? Tipo assim, calvo, calvo, calvo. Só que ali foi um desrespeito a um homem de Deus. E não teve piedade nenhuma. E depois todos aqueles meninos morreram, né? Pela palavra que ele foi e deu. E eu queria trazer também, e espiritualizando, essa questão do temor, né, com respeito às pessoas que foram levantadas por Deus, né? Foi que Deus escolheu aquelas pessoas para estarem na frente de seja lá o que for, né? A gente tem que ter esse temor por elas. Sem dúvida. Vamos até mais além nisso. Como você falou aí, né, do caso lá de Elias, que ele amaldiçoa, agora me perdi. Foi Elias ou foi Eliseu? Foi Elias, né? Eliseu? Eliseu. Eliseu. Fechou. Eliseu vai lá, amaldiçoa. Foi Deus que amaldiçoou? Não, foi Eliseu. Eliseu que amaldiçoou os moleques morreram. Acabou. Por que Eliseu amaldiçoou os moleques? Por que Noé amaldiçoou Canaã? Só porque eles eram homens de Deus? Mais do que isso, porque essas pessoas que estavam fazendo algo contra os homens de Deus estavam extremamente afastadas de Deus. Ao ponto de, olha, nem vale a pena investir mais em vocês, sejam amaldiçoados. E por isso Deus vai falar lá na frente, quando vocês forem tomar a terra de Canaã, terra prometida, terra de Canaã, é terra desse carinha aqui, que foi amaldiçoado, tá? A terra de Canaã, uma terra imensa, uma terra muito fértil, né? Para carregar o cacho de uva foi preciso 2 espias, lembra dessa história? Então, uma terra muito bacana. E Deus fala, não faça pacto com eles, tire todos eles de lá, destrua todos eles, para que eles não te corrompam com os falsos deuses deles, inclusive. Por quê? Porque eram pessoas extremamente afastadas de Deus. Então, não tem chance para esse rapaz. Não, o próprio Noé percebeu, para esse rapaz, não tem chance que ele seja amaldiçoado. Nesse momento não tem pena de morte, pessoal. Nesse momento não tem. A gente vai ver que depois, né, como a gente estava comentando na última meditação, Deus falando, olha, pessoa que matar, o homem que matar outro homem vai ter que matá-lo. Né? O sangue que foi derramado vai ter que ser vingado com o sangue derramado também. Então, a gente vai perceber que no futuro isso vai ser permitido, mas aqui não há permissão para se matar. Primeiro não, o pecado foi da rebeldia lá de comer o fruto. Mas o segundo grande pecado, pelo menos o que eu entendi até agora, o segundo grande pecado da humanidade foi justamente o assassinato, o homicídio, o derramamento de sangue. Então Noé não vai chegar e vai dizer, vou te matar. Noé simplesmente vai amaldiçoar. Deus lá na frente vai mandar matar. Por quê? Porque essa pessoa é irrecuperável. Dá para entender isso aí? Então, eu acho que o texto agora começa a fazer um pouco mais de sentido. Eu não estou tentando enfeitar o texto, não, pessoal. Eu estou tentando realmente descobrir o que aconteceu. Porque, para mim, não parece plausível Cão ver o pai nu e Canaã ser amaldiçoado. Não me parece plausível. Tá? Mas é o que se a gente for pensando e usando a própria Bíblia, outros textos da própria Bíblia, a gente vai começar a perceber que realmente houve algo pior, e como a Dona Maria agora mesmo trouxe para a gente, o povo cananeu era extremamente idólatra e devotos, praticamente isso aí mesmo, devotos às práticas sexuais ilícitas. Tanto que para eles adorarem seus deuses, tinham práticas sexuais no meio da adoração aos deuses deles.
no culto aos deuses deles. Sempre tinha prática sexual envolvida, entendeu? E das piores possíveis. Abusos, né? Práticas homossexuais, enfim. Bom, vamos lá continuar o texto, né? 24. E Noé despertou do seu vinho e soube o que o seu filho menor lhe fizera. E lhe disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Então, Canaã vai servir tanto aos filhos de Sem como aos filhos de Jafé. E viveu Noé depois disso, depois do dilúvio, 350 anos. Foram os dias de Noé, 950 anos, e morreu. Então, aqui vai acabar, né, a história de Noé, e depois a gente vai estudar a genealogia dos filhos dele. Mas aqui a gente já vai ver, Canaã acaba sendo amaldiçoado por um erro que ele cometeu, comprometeu toda a sua geração. Então, todos os filhos de Canaã, todos os povos que vieram de Canaã, se tornaram inimigos de Deus, todos se tornaram inimigos de Deus, e por isso Deus manda destruir a todos, e potencialmente não existe mais nenhum cananeu na face da terra. Podem existir ainda semitas, que existem semitas, né? Tem os descendentes de Jafé, a gente tem, mas com certeza de Canaã a gente já não vê mais, entendeu? Os cananeus foram eliminados da terra. Ok? Alguém aí quer falar alguma coisa? Vamos abrir espaço, né, para os comentários de anteontem, que não puderam ser feitos por causa do tempo. Podemos fazer aí hoje. Quem começa? Alguém quer acrescentar? Eu só queria que você se lembrasse que você prometeu a gente que ia botar no grupo aquela cronologia que você fez. Deixa eu te contar, velho. Deixa eu contar para a senhora. Deixa eu contar. Que eu deixei aqui a tela aberta no Note. Aí, mozinho, gente. Mozinho veio e fechou. Sem salvar. Deu umas 3 horas para eu fazer aquele negócio, velho. Na moral, mozinho apagou rapidinho. Eu vou refazer, dona Maria. Quando eu refizer, eu passo para vocês. É porque deu um trabalho das ruas. E eu ainda ia terminar, que eu queria chegar até a Jesus, mas enfim, eu vou fazer. Quando eu fizer, eu passo para a senhora, passo para o grupo. Mozinho. Também é o notebook de trabalho dele, né? Não vou nem criticar. Ninguém vai falar mais nada? Sério, pessoal? Pelo amor de Deus. Isis, salva a gente aí, Isis. Ou as pessoas devem estar processando ainda, né? Porque bagunçou tudo. Eu tinha uma ideia, mas a sua está extremamente coerente. E eu pensei, se foi algo tão grave, por que não matar? E se envolver a esposa dele, porque ela também não foi punida. Ou, velho, talvez ela não quisesse, talvez ela tivesse sido forçada. Vamos imaginar que ela não é mais uma novinha, né? Aqui diz assim, despertou Noé o seu vinho e soube que o seu filho menor lhe fizera. Então, o cara fez a ele. Pode ter sido a ele, mas se fosse a esposa, também seria como se fosse a ele. Mas eu acho que a esposa não entra aí nessa história, não. Eu acho que eu acho até mais bonitinho achar que é a esposa que foi abusada do que o próprio Noé, tadinho. Eu acho que aí é um homossexualismo mesmo, sabe? Alguma coisa que ele fez sexualmente com o avô. E que, como você disse, o cão, quando viu, saiu, falou com os irmãos, e aí fizeram como você fez, cobriram o cara e deixaram para outro dia. E claro que a essa altura, Canaã já tinha, né, fugido. Quando os outros filhos chegaram, certamente Noé já não estava mais com o cara. Possível que sim. Porque ele já foi fragado, então ele
certo? Eu acredito. Agora, na verdade, nós não temos nada para ter certeza. Nada. O que minha mente imunda ficar pensando. Fale. Que de bebo não tem dono mesmo. Mas eu não pensei isso, velho. A primeira coisa que eu pensei, eu vou falar isso, não vou falar não, que eu acho que é muito pesado. Mas você já falou, mas eu pensei isso. Falei, rapaz, não pode, véio, ficar se embebedando, não pode. Olha aí o que acontece. Mas ninguém... Eu lembrei aqui... Fale, dona Ana. Lembrei aqui de Jacó, que o filho dele, Rubem, deitou com a esposa, com Bila, né? Deitou com a esposa de Jacó e Jacó não amaldiçoou o filho. Eu não lembro, dona Ana, sinceramente. Eu lembro do caso, mas eu não lembro se Jacó não amaldiçoou. Jacó não amaldiçoou, Não lembro. porque, na verdade, nem precisava, porque a essa altura do campeonato já havia a questão da lei, aquele que se deitar com a mulher do pai, aquele que se deitar com a nora, está descobrindo a nudez do pai, está descobrindo a nudez do filho, entende? Então, já em Levítico, inclusive ali onde você bota, né? Aqui no Levítico 11, ele diz que se deitar com a mulher de seu pai, descobriu a nudez do seu pai. E também ele diz que o homem que se deitar com sua... Ah, não, mas Levíticos é depois de... Perdão. Levítico é depois de Noé. Pronto. É depois de Noé. É tudo depois de Noé. A lei vem toda depois de Noé. Tá? Vem Noé, etc. A lei vai vir... Vem com Moisés. A lei vem com Moisés. Exatamente. A lei vem depois do Egito. Por quê? Porque era necessário agora criar um código de lei, já que sem lei esse povo não estava andando direito. Já era uma nação. Exato, já era uma nação. Então vamos criar aqui um código de lei. Moisés, escreve aí, Moisés. Aí Moisés foi lá escrever e falou para todo o povo. Pessoal, tem esses 10 mandamentos. Além dos 10 mandamentos, a gente tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. E haja dica, tem isso, tem isso, tem isso. Haja mandamento, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Pronto, para o pessoal ficar completamente ligado. Na verdade, toda a lei é como se fosse estabelecendo os 10 mandamentos. E, aliás, é assim que nós temos. Né? Nós temos a lei, né? Que, digamos, proíbe beber vinho, e aí depois a bebida alcoólica, o uso de bebida alcoólica em determinadas situações, e aí vem a lei normativa. Se você estiver embriagado dirigindo, se você estiver embriagado batendo numa pessoa, aí tem toda a norma dizendo o que é que vai lhe acontecer. O Levítico é dizendo o que é que vai acontecer e como você não deve fazer para lhe acontecer. Exatamente, exatamente. Porque respeitar a mulher do próximo é para respeitar todas as mulheres casadas, no caso. Sem dúvidas. Já está aí estabelecido. Só que, quando vem o Levítico, ele vem explicando, como você disse, os detalhezinhos. Oh, não pode ser a nora, não pode ser a mãe, não pode ser a mulher do pai. Exatamente. Pode falar aí, Martiane. Eu queria trazer uma coisa. Traga. Eu estava pensando hoje, eu estava na rua, eu pensei, né, fazer alguma coisa. E, na verdade, eu percebi uma coisa. A gente viu nos capítulos anteriores, né, falando da queda dos homens, que os homens de Deus viram as mulheres e caíram e tal. E agora a gente viu também essa situação aí do filho de Noé, né, que viu a nudez do pai, né, relacionado a algo sexual, né, nudez está relacionada a sexo. E essa questão sexual é uma das áreas que o diabo mais age para derrubar uma pessoa, né? E eu abri aqui, eu olhei aqui, quem tiver desejo, né, de abrir, né? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18.
e fala o seguinte, fugir da fornicação. Em outra versão tem falando, né, foge da imoralidade sexual. Aí ele acrescenta, todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. E no versículo seguinte fala, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. E eu estava parando para pensar também na verdade que a Bíblia traz, porque a Bíblia ela não omite nada. Desde esses tempos aí, desde os cafundé do Judas, a gente não consegue nem fazer a conta do tempo que foi. Mas a Bíblia traz coisas que a gente vê hoje, nos dias de hoje, né? E a gente vê muito pior do que antes. Muito pior acontecendo. E eu vejo que essa área sexual, carnal, é uma das áreas que o diabo mais trabalha na vida do ser humano, para afastar ele totalmente de Deus, né? Hoje em dia a gente vê muito essa questão de pornografia e tal, tô falando abertamente, né? Tudo relacionado a sexo, enfim, e que é algo que está muito acessível a qualquer pessoa e que ninguém está livre, certo? Nem quem tem o Espírito Santo não está livre de cair nessa cilada do diabo. Porque o Espírito Santo, ele não impede ninguém de cair, né? Ele está ali para alertar, ele está ali para falar, ele está ali para dirigir, ó, não faz isso, isso é errado, isso não é legal. Se você fizer isso, e dá as consequências, né? Mas nem quem tem o Espírito Santo está livre da queda. E é bom a gente trazer isso, é bom a gente pesar isso, porque, se eu não me engano, tem outro versículo na Bíblia que fala que em um só dia caíram não sei quantos mil, eu não estou lembrando agora. Mas a Bíblia, ela expressa bem, ela é bem verdadeira quando ela fala com relação à vigilância, a questão da vigilância. E a gente tem que estar exatamente vigiando. Eu agora, parando para pensar, eu vejo que esse cara, ele tinha problemas internos carnais, né? Na minha mente, o pensamento que eu tenho era que ele tinha um problema carnal dentro dele, né? Sexual. A Bíblia não fala o que era que ele tinha, mas o meu pensamento é esse, né? E eu já vi em algumas pesquisas e tal, que pessoas que elas são muito dadas, assim, têm essa carnalidade, assim, muito aflorada, a mente delas são como a mente de uma pessoa drogada, de uma pessoa viciada, né? Enquanto não se, enfim, se satisfaz essas coisas, a pessoa fica lá perturbada da Silva. E a gente vê. E hoje eu estava assistindo um programa do Bispo e eu queria trazer para cá, né, algo muito interessante de uma senhora que ela estava tendo relações sexuais com o demônio, e o Bispo ele foi e perguntou assim, mas senhora, venha cá, deixa eu perguntar uma coisa, a senhora sente falta dessa relação com coisa lá no demônio? Ela falou, às vezes sim, e às vezes não. E o Bispo, ele foi claro, ele falou, olha só, o mal, ele conseguiu viciar a senhora. Ele conseguiu viciar, ou seja, aí o Bispo, ele foi e explicou por que eu estou falando isso. Porque o diabo, ele sabe qual que é o ponto fraco do ser humano, ele sabe o que é que o ser humano gosta, onde gosta, o que não gosta. E é exatamente isso eu consigo ver, né, com clareza, né, essa audácia, essa sagacidade que o diabo tem em estudar o ser humano e fazer com todas as forças que ele caia e se afaste de Deus e se torne, igual a senhora falou aí, né, irrecuperável, que entre numa condição que se torne irrecuperável, porque quando isso acontecer, que Deus tem sim um limite, certo? Tem um limite. E a gente viu
A gente vê, se a gente pegar a Bíblia, a gente vai ver que teve alguns homens, algumas histórias que houve um limite para essas pessoas, né? Deus, ele foi paciente, foi, mas teve aquele limite, ultrapassou o limite, já foi, se tornou irrecuperável. E eu acredito muito que esse limite também está ligado ao desejo da pessoa. Se a pessoa não quer nada com Deus, tipo, hashtag eu não quero nada com Deus, pronto, acabou. Então, pronto, ela já é considerada uma pessoa irrecuperável. Porque ali Deus não pode fazer nada. Por mais que venha um homem de Deus, uma mulher de Deus, enfim. Se aquela pessoa não quer, pronto, acabou. Ela não quer e não tem jeito, entendeu? E o diabo, ele se aproveita. E eu vejo que Deus, ele realmente é muito paciente com o ser humano, porque mesmo o ser humano não querendo, ele ainda insiste a primeira vez, insiste a segunda vez, insiste até a terceira vez, mas quando ele vê que aquela pessoa não quer, pronto, ele parte para outra pessoa, porque Deus, ele não está limitado, ele precisa do homem para trabalhar, mas ele não pode ficar limitado a uma pessoa só. Se aquela pessoa não quer, pronto, ele vai partir para outro, ele vai usar outra pessoa, e aquela pessoa vai ser usada por ele para ganhar outras pessoas, e é assim que Deus trabalha, e era isso que eu queria trazer. É interessante, só vou discordar aí que o cão não tenta uma, duas, três vezes, não. Ele tenta até a gente morrer. Quanto a gente não morrer, já era. Entendeu? Maiana. Oi? Pode falar. Falar o quê? Sei lá, você tinha levantado a mão. Há tanto tempo atrás. Até a mão que estava aí cansou. É, eu vou tentar lembrar. Está parecendo, Eu, Adriana. Tá difícil. não, eu preciso achar as palavras. A internet aqui não está muito legal, aí corta. Não, eu sempre pensei igual o Paloma. Não é só o físico, é o espiritual. O filho deve respeito ao pai. E já pensou eu chegar e sair contando para todo mundo como que é o meu pai nu? Ainda mais eu como filha. E geralmente o filho mais novo é aquele que é cheio de vontade, cheio de mimo, porque todo mundo mima porque é o menorzinho e cresce fazendo gosto. Quando eu estava meditando, eu também percebi que ele não amaldiçoou Cã, ele amaldiçoou o filho, no caso o neto, porque pode ser o filho mais amado. Porque quando você quer machucar alguém, você vai onde o diabo, quando quer machucar a gente, ele vai no que a gente mais ama. E mesmo naquele tempo, tendo a cultura de ser o filho mais velho, o que herdaria a promessa e tudo mais, talvez ali fosse uma exceção. Ele amasse o filho dele, o neto, o filho mais novo ao invés do mais velho. Até porque algumas pessoas dizem que os mais queridos são o primeiro e o último. Não era assim com Jacó, mesmo José não sendo o primeiro dele, mas era o primeiro da mulher que ele amava. E Benjamim ele amava porque era o último. Então, era algo que para Cã era importante. E tanto que Deus, quando ele saiu do dilúvio, ele disse lá que não ia mais amaldiçoar a terra e nem os animais. Por que aquela terra era fértil? Porque a maldição estava sobre as pessoas, sobre o fundador, não sobre o lugar em si. Eram as pessoas do lugar, era o espírito que habitava ali. E a convivência gera isso. Eu conviver muito tempo com uma pessoa não me dá o direito de expor a nudez dela, falar os defeitos, falar o que ela faz, ir na casa de uma pessoa e contar o que a pessoa faz ou deixou de fazer. Isso não me compete. Se eu não posso ajudar, eu devo, no mínimo, calar a boca, independente de qual seja a área, porque isso fere até a confiança. Eu acho que uma pessoa que não tem a confiança de outra, é melhor ela morrer. Porque ninguém vai querer conta, não vai querer confiar. Eu tenho muito medo de ser esse tipo de pessoa que ninguém confia, que ninguém quer por perto, porque a gente já tem tanto defeito e ainda ser uma pessoa infiel, uma pessoa sem confiança é terrível. Porque quando as pessoas precisarem de apoio, eu acho que a gente tem que estar ali para pelo menos a pessoa saber que ela pode confiar, que ela pode desabafar,
que aquilo que ela falou para a gente vai morrer com a gente. E eu vou falar por mim. Eu sou muito desconfiada. Se eu falar alguma coisa para a pessoa, em particular, e essa pessoa vier me dizer na frente dos outros, ou contar para alguém eu souber, sinceramente, eu não sei se eu dou para ela uma segunda chance. Não sei, porque quando a pessoa faz a gente de besta a primeira vez, a culpa é dela que não presta. Mas se ela faz a segunda, a terceira, a culpa é nossa porque gostou e fica querendo se fazer de bonzinho. E isso, não, ser bonzinho para o outro, muitas vezes não vai salvar. Porque se Deus é duro com a gente, Deus é duro com as pessoas para dar a ela a chance de cair em si, por que que a gente vai tentar fazer diferente? A gente dá sim uma segunda oportunidade, mas não é como antes. Tem um rap de Mano Brown, lá de Racionais, que ele fala que a confiança é aquela mulher ingrata que te beija, te abraça, depois te rouba e te mata. Por quê? Porque você confiou na pessoa. Você não imagina que a pessoa vai fazer certos tipos de coisa e a pessoa faz. Khan era novo, era inexperiente, não tinha muita maturidade, beleza. Mas isso ficou para a experiência, ficou para a lição. Alguém teria que servir de exemplo, e foi ele. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Não é o que eu vejo do meu irmão ou da minha irmã que eu vou falar para todo mundo. Às vezes até um comentário eu fico pensando duas vezes, porque, poxa, eu vou fazer um comentário e se eu sujar os olhos de fulano falando isso? E como é que fulano vai ver agora outra pessoa? E o pior, se eu vou levar de uma pessoa para outra, eu vou trazer dessa outra pessoa para quem eu estou falando. Então, é mais uma questão de confiança. Ele poderia muito bem ter feito como os outros fez. Os outros preferiu não ver a vergonha. É aquele negócio da gente preferir não ver os erros dos outros. Não é não ver os erros no sentido de não ajudar, porque a gente também não pode fechar os olhos para tudo, porque a gente vai ser omisso. Mas procura ajudar. Você viu que a pessoa errou, chega lá na pessoa, conversa, não precisa espalhar. Porque ainda que ele tivesse ido de frente e coberto o pai, não precisava sair dali do que aconteceu ali. Aquele negócio de lá viu, lá deixou, era o que se encaixava perfeitamente. E talvez o menino também fosse até querido de Noé. E ele não esperava essa atitude do filho, porque ele devia, no mínimo, o respeito, que é a base de tudo. Ok. Fala, dona Cida. Só endossando um pouquinho o que mais falou, eu não é querendo discordar da senhora pelo sexo, né? Mas eu acho como Noé era um líder, né? Como Deus escolheu ele para salvar a humanidade, eu acho que a reputação, o respeito, né? Dessa pessoa teria que ser guardado, porque qualquer pessoa, ser humano erra, né? Trazendo para o tempo de hoje. Eu lembrei, quando a senhora estava lendo aí e falando, eu lembrei a história que o pastor contou lá na frente, que o pastor estava no altar e a mulher no banco disse que era amante dele. E aquilo ali acabou com a vida do pastor. Simplesmente ela detonou a vida dele. Então, aqui, eu trazendo para a história dele, de Noé, ele acabou com a vida de Noé, espalhando coisas que não era para ser espalhada. Às vezes até aumentou, porque uma coisa é eu contar uma coisa à senhora, e aí a senhora conta a outra pessoa, aí o peixe que era peixe já virou do barão. Então, eu entendi assim, né, que acabou com a vida de Noé, porque ele era um homem íntegro, tanto que era que Deus escolheu ele, e surgiu porque ele errou, né, de ter se embriagado, né, porque ele podia ter provado do vinho, mas não se embriagado a ponto de tirar a nudez, descobrir as vergonhas dele, porque antigamente não podia nem mostrar o ombro, né, que já era vergonha. Ainda mais ele se despir todo, né? Eu vi como isso, não querendo discordar, mas vi assim. Não tem por que ter receio de colocar opinião. Aqui ninguém tem
certeza de nada, nem ninguém sabe mais que o outro. A gente está compartilhando justamente experiências e entendimentos. Então, tem essa não. Isis, você levantou a mão? Levantei, mas ver se eu lembro. Uma cliente, a vida destruída. Mas ela estava vestida como se fosse evangélica, de coque, saia comprida, abaixo do joelho. E aí a gente começou a conversar. E ela dizendo que estava desviada da igreja, justamente por causa do sexo. Já tinha sido do candomblé, mas ela, ela gosta e não vai voltar por causa disso, porque ela acha que a rede, sempre aquela conversa de Uraque, porque a religiosidade, porque, né? Porque os outros, e a vida destruída. Não conseguiu fazer o cartão, foi no banco, mexeu, virou e não conseguiu. Diz que não consegue ficar no trabalho. Ficou uma semana, já saiu, brigou com a irmã, passando necessidade. Aí a gente conversando, né? No fim, eu disse a ela, quando você cansar de sofrer, você volta. Aí ela falando que não volta justamente por causa do sexo, que ela quer fornicar. Eu disse, mas está casada, está em um relacionamento? Não tá. Tá, pelo menos morando junto, não tá. Aí eu falei que às vezes até o diabo que colocou esse homem, outro homem na vida dela, justamente para ela sair da igreja. Convidei para Universal. Aí veio com aquela conversa de que vai para qualquer uma, menos para Universal, que aquele cara do bispo, já falou mal do bispo, já metei. Eu disse, então vai para a sua, volte para a sua igreja. Não quero esses pesos lá, não. A criatura está pesada, está extremamente pesada. Eu estava vendo um vídeo de um pastor, eu achei ele bem bacana. E ele estava fazendo live, né? E quem está fazendo a live no YouTube tem o poder, né, de bloquear alguns participantes que entram e ele pode simplesmente expulsar e bloqueia a pessoa não participa. E aí ele falando da palavra de Deus, não sei o quê, e vem aquelas pessoas e começam a fazer comentários que não são pertinentes. Aí ele chega e bloqueia, e ele dando a satisfação. Poxa, não quer saber da palavra, não acredita no que a gente está falando, está aqui por quê? Não, vai procurar outra live, que aqui não é o seu lugar. Então, assim, tem gente que realmente não quer, vai fazer o quê, velho? Aí não dá para forçar, né? Então, deixa ela lá à vontade. E como você falou, quando ela cansar de sofrer, quando quiser parar de gemer, aí ela vai procurar Jesus, aí mais nada vai fazer sentido. Mais nada vai ser primeira necessidade. A primeira necessidade vai ser buscar Jesus. Mais alguém, pessoal? Ninguém? Então tá bom. Vamos fazer aí a nossa oração. Quem faz a oração hoje? Jesus tenha misericórdia. Faz aí, Milene. Faço sim. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, meu Deus, por mais um dia na Tua presença, por mais uma noite se alimentando da Tua palavra, que é rica, que é poderosa, que fala com cada um de nós, que desperta em nós o temor, que por mais que a gente tenta compreender tamanhas atitudes que nesse momento para a gente, sem um domínio, sem um conhecimento total da Tua palavra, pode parecer exagerado, incompreensível, mas tudo faz sentido. Se nesse momento para alguma de nós não fez sentido a maldição, um pai amaldiçoar o seu filho, eu acredito que mais na frente o Senhor vai despertar para algo, porque nada fica em vão, nada em vão. Obrigada, Senhor, por nos alimentar, por nos dar a possibilidade de estar meditando e aprendendo muito mais. Como essa palavra é rica. Li tantas vezes, meu Pai, li tantas vezes essa passagem, e hoje
abriu mais um entendimento para mim. Por isso que eu digo, Senhor, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor nos enriquece cada dia mais e usa as pessoas que se dispõem a aprender mais de Ti para compartilhar isso. Para mim fez muito sentido essa passagem hoje. Eu agradeço muito por isso, por estar dando esse entendimento, não só para mim, mas para todas. Cuida de nós, meu Pai, que a gente não se perca, que cada palavra dessa que venha ser uma semente, venha frutificar, meu Deus, que possamos passar esse entendimento também para quem está ao nosso redor, para a nossa família, os nossos amigos. Tem tanta gente perdida, sofrendo, desorientada. Sei que às vezes é muito difícil levar a palavra, porque tem tanta contaminação de mente, tanto pecado está tão ali enraizado que fica difícil, mas que a gente não desista, não, meu Pai, não desista, não, que a gente nos fortalece, nos renova, para que a gente sempre tenha disposição pelas almas, que a gente nunca se canse. E falar conosco a cada vez que a gente abrir essa palavra, porque aqui é vida, aqui é verdade. E onde a gente não estiver compreendendo, meu Pai, o que for difícil para a gente compreender, nos revela. Tanto na parte prática e real dos fatos, mas como a parte espiritual, porque isso aqui, essa palavra maravilhosa, é totalmente espiritual. Nos sustenta nessa caminhada. Amanhã temos um dia de feriado. Guarda nossa família, guarda nossos amigos, guarda todos nós, meu Pai, para que a gente esteja na tua presença, na tua casa, se alimentando, se fortalecendo e nos renovando. Estaremos aqui no sábado. Então, meu Pai, nos capacita para que a gente venha com conhecimento também para compartilhar, como tem sido todas as noites, que cada um acrescente mais para a outra e o Senhor acrescente para todas. Muito, muito obrigada, meu Pai. Guarda o nosso sono, o nosso deitar, o nosso levantar e nos renova. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Ok, amém, pessoal. Encerrando aqui.